E no Aeronotícias de hoje, executivo da Avião Express fala que Brasil é a prioridade na América Latina. Excelente notícia, hein? E apesar de forte recuperação, a aviação brasileira enfrenta muitos desafios, dizem os CEOs de Latam Brasil e Gol. É verdade, né? E América Latina é a região mais cara e tributada para passageiro voar, alerta a associação. Então, algumas reportagens aí que vão acender uma luzinha aí na nossa aviação, né, gente? Temos que resolver essas questões, né? E lembrando, se você gosta do nosso conteúdo, dos nossos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, fazer os seus comentários, são muito importantes para a gente poder ter essa aproximação, né? Deixa o seu joinha, cada joinha que você deixa, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele acaba sugerindo para outras pessoas, pelo menos para mais 10 pessoas. Isso ajuda bastante no crescimento do canal. E compartilhe com seus amigos que você sabe que gostam de aviação, querem saber das notícias todo dia. A gente passa para vocês aí as principais informações relevantes para você ficar ligado na aviação. Tá bom, gente? Muito obrigado, viu? Então, começando aí mais um Aeronotícias. A América Latina é a região mais cara e tributada para passageiro voar, alerta a associação. Então, em Lima, no Peru, né, a indústria de aviação da América Latina e do Caribe está mais conectada do que nunca, batendo recordes de tráfego e demonstrando uma resiliência extraordinária. A gente comenta sempre a respeito dessa resiliência, né? Mas seu potencial futuro está sendo estrangulado por quem sempre a gente reclama aqui também, gente, pelos impostos mais altos do mundo, né? Taxas, enfim, e também por uma sobre-regulação, excesso de leis, de regulamentos. A gente sempre vem falando aqui, agora vão obrigar os aviões que pousam no Piauí de fazer uma faxina completa no avião. O político não tem que se meter com isso, gente. Quem tem que reclamar que o avião está sujo é o passageiro, né? Não é o político que quer ganhar views, ganhar votos em cima de atrapalhar o negócio dos outros, né? Nenhum lugar do mundo funciona assim, né? Eu tô dando um exemplo, tem vários outros, né? Vários outros. É só dar uma olhadinha nos Aeronotícias anteriores aí que a gente sempre fala disso, né? Então, sobre-regulação asfixiante, afirmou Peter Cerdá, CEO da ALTA, Associação Latino-Americana de Transporte Aéreo e do Caribe, né? Durante sua participação na Assembleia Geral, né, do Fórum de Líderes e Companhias Aéreas da ALTA 2025. Em um discurso de boas-vindas, os líderes do setor em Lima, Cerdá celebrou os êxitos da região, está crescendo, é verdade, ao mesmo tempo que fez um duro alerta sobre os grandes desafios que se aproximam. A gente sempre fala isso aqui, né? O pessoal que assiste o Aeronotícias, a gente sempre comenta isso, né? Então, apesar dos constantes desafios socioeconômicos e geopolíticos, podemos afirmar que nossa região, a América Latina, demonstrou uma resiliência extraordinária. É verdade. Em 2024, alcançamos os níveis mais altos de tráfego de toda a nossa história. E em 2025, continuamos mostrando um forte impulso. No Brasil está batendo todos os recordes aí, né? Por quê? É porque o Brasil fez muitas coisas para melhorar a aviação? Será que foi isso mesmo? Você acredita nisso, né? Ou é porque o próprio setor é resiliente? O próprio setor está encontrando o seu caminho, né? Quem tem mais participação nisso, né? Hoje, a América Latina e o Caribe estão mais conectados do que nunca. Então tem aí, ele fala do crescimento do setor, né? Foram adicionadas 194 novas rotas desde outubro do ano passado, sendo que 99 delas não eram operadas há quase 2 décadas. Então realmente estão crescendo o número de rotas, né? Apontou uma mudança no centro de gravidade da aviação regional, observando que a região já não depende apenas de grandes mercados externos. Hoje, países como Brasil, Colômbia, Panamá, Chile e México são motores da aviação global. Então, ele argumentou que a firmeza que a aviação... argumentou com firmeza, né, que a aviação é essencial para o desenvolvimento da região, que a gente sempre fala aqui, né? Dada a sua imensa extensão territorial, Brasil você não consegue chegar em muitos lugares de carro ou de trem, muito menos, né? De ônibus, só de avião, né? O avião ele é muito facilitador em algumas regiões do Brasil, né? Eu dei até o exemplo aqui do Amapá, né? Que você não consegue chegar até o Amapá de carro. Não tem uma ponte que liga o Amapá ao resto do Brasil. Complicado, né?
A aviação não é um luxo na América Latina e no Caribe. É uma necessidade vital, e é verdade. Então ele comentou sobre tudo isso. Fala que a penetração das viagens aéreas ainda é baixa. Aqui na América Latina, gente, para vocês terem uma ideia, as viagens per capita por ano é de apenas 0,67. Então, você pega a população do país, né, da região toda, então 0,67 vezes a população é que voa. Então, vou dar um exemplo. Se tiver aí, vamos colocar aqui, 300 milhões de habitantes. Eu tô chutando um número aqui. Então, você multiplica 0,67 por 300 milhões, é a quantidade de pessoas que voam por ano na América Latina. É pouco, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você multiplica toda a população dos Estados Unidos por 2,5. Então, cada pessoa ali, em média, voa 2,5 vezes por ano. Pra vocês terem uma ideia, né? É muito maior que aqui, né? Então, na Espanha, por exemplo, você multiplica por 5. Pega toda a população da Espanha vezes 5. Cada espanhol voa por ano aproximadamente 5 vezes. Aqui no Brasil, a gente não chega a voar nenhuma vez, né? Então, ele está comentando sobre isso também. E a boa notícia, segundo ele, é que uma classe média está emergindo. Aqui no Brasil eu não diria que seria uma classe média, né? A classe média no Brasil ela está submergindo, né? Na verdade, aqui no Brasil, o que está acontecendo é que nós temos aí uma conjunção de fatores em que o dólar, juntamente com o combustível, estão em valores estáveis. Isso ajuda muito. Aqui no Brasil, gente, se a coisa não muda para pior, naturalmente ela melhora. Isso é uma característica do Brasil. Se aqui o governo não atrapalhar muito, o negócio ele melhora muito. Basta o governo não atrapalhar, né? Mas aí, quando começa a melhorar, aí o governo vai e acaba atrapalhando, né? Vamos torcer para que isso não aconteça, né? Então ele falou aí da classe média, né? Essa parte eu já não concordo muito. Na última década, mais de 1 em cada 10 passageiros nos principais mercados da América Latina voou pela primeira vez, disse, né? Ele atribuiu isso ao compromisso da nossa indústria. Tarifas mais baixas, isso no Brasil é relativamente verdade, né? Você tem tarifas mais baixas em dólar, né? Mas só que o dólar é muito desvalorizado no Brasil, então pra gente ainda é muito caro voar, né? Maior conectividade, aumento da capacidade e um foco constante na inclusão. Então, tá falando aí, o que eles querem? Aqui é uma informação importante para vocês, ó. Esse crescimento se traduz diretamente em impacto econômico. Em 2024, a aviação contribuiu com 240 bilhões de dólares, representando 3,6% do PIB regional, América Latina, né, e Caribe, e 8,3 milhões de empregos. A estimativa, gente, agora anota esses números, para 2033, esse valor vai quase que dobrar. Os números chegam a 500 bilhões, vai mais do que dobrar, né? E 15 milhões de empregos. Então, na aviação é realmente uma área que emprega bastante e com empregos de ótima qualidade, né? Lembrando que a Latam, por exemplo, vai fazer o maior processo seletivo da sua história praticamente agora, nos próximos meses. Se você tem interesse em ser comissário de voo, por exemplo, que é a área que nós atuamos, então deixe seu comentário que eu mando para você no comentário aqui do vídeo, um link para você se inscrever na lista de espera que nós vamos fazer para você ter o curso de comissário de voo, ou se você já fez o curso, você ter a revisão do curso que eles vão cobrar no processo seletivo, uma prova técnica, né? Então vale a pena você estudar, e a nossa escola é a única que dá garantia de aprovação nessa prova técnica. Então, processo seletivo para comissário de voo, para quem não sabe, comissário de voo ganha em torno de 7 a 11 mil reais líquidos por mês, 10 folgas garantidas por lei, passagens para você, para sua família. Então é um estilo de vida que é muito desejado, né? E está crescendo bastante esse mercado aqui no Brasil. Então, vai praticamente dobrar o número de empregos. Excelente notícia. E o que a gente tem para comentar aqui, gente, é exatamente o que ele falou. No Brasil nós temos excesso de taxas, excesso de regulamentos, cada um inventando um regulamento diferente para atrapalhar a vida das empresas aéreas, e mesmo assim elas ainda conseguem, né? Ainda tem a judicialização, o pessoal entra com ação, um monte de escritórios de advocacia especializados em tirar dinheiro das empresas. Mesmo assim, ainda elas vão crescendo, apesar de tudo. Latam saiu do processo de recuperação judicial, a Gol também, a Azul ainda está no processo. Mesmo assim, as empresas elas vão crescendo, mas não conseguem ter lucro, né? Vamos ver se isso aí um dia se reverte. Então, excelente essa crítica do executivo da Alta, né? E além dessa, tem também, apesar da forte recuperação, a aviação brasileira enfrenta muitos desafios, dizem os CEOs da Latam e Gol.
que eles falaram, né? Ó, então, o mercado de aviação no Brasil está experimentando uma robusta recuperação pós-pandemia, é verdade, marcada por uma demanda verdadeiramente sólida e taxas de crescimento que superam de longe as médias globais. É porque em outros lugares do mundo a aviação já cresceu bastante, aqui a gente ainda tem muito a crescer. Então, toda vez que um lugar ainda não cresceu tudo aquilo que ele devia crescer, as taxas realmente de crescimento tendem a ser bem maiores, né? No entanto, esse crescimento é ofuscado por imensos desafios estruturais que, infelizmente, os nossos líderes não resolvem, né? Incluindo custos paralisantes, altos impostos e instabilidade regulatória. Segundo discussões em um painel com os principais líderes da aviação do país durante o evento do mesmo evento lá, né, da Assembleia Geral Anual da ALTA, né, que é o Fórum de Líderes de Linhas Aéreas, né? A ALTA é a Associação Latino-Americana e do Caribe do Transporte Aéreo, né? Composto pelas empresas aéreas da região. Então, o painel foi moderado por Gabriel Araújo, da Reuters, reuniu Celso Ferrer, CEO da Gol, Jérôme Cadier, CEO da Latam Brasil, Luiz Ricardo de Souza Nascimento, gerente ou diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, no Brasil. Então, eles comentaram aí, né, vários assuntos relevantes. Então, eles descreveram o Brasil como um país com muitas oportunidades e muitos desafios. Realmente, as oportunidades são claras, o mercado cresceu 12,7% em agosto, um ritmo 5 vezes mais rápido que outros mercados no mundo. Já Celso Ferrer da Gol confirmou isso, chamando 2024 de o primeiro ano de demanda verdadeiramente sólida após a pandemia. Ele destacou a evolução do mercado, apontando que, quando a Gol foi lançada, o Brasil tinha 30 milhões de passageiros no total. Hoje, só a Gol transporta 30 milhões, né? Saindo do capítulo 11, ou seja, da recuperação judicial, Ferrer afirmou que a estratégia da Gol é reduzir custos sempre. No Brasil, isso é uma busca incansável, reduzir custo. Ser mais competitiva e aumentar a capacidade que estávamos reduzindo desde a pandemia. Realmente, a Gol estava se retraindo, né? Agora eles querem aumentar a capacidade. Isso, olha aí, será que eles vão usar o Airbus A330? Eu acho que vão, tá, gente? Assim, eu tenho para mim que a Gol, ela vai seguir os passos da Latam, tá? A Gol / Avianca, eles devem seguir os passos da Latam. Eu já comentei sobre isso no Aeronotícias passado, né? Ele mencionou um ambiente de receita muito saudável, no qual as companhias aéreas estão conseguindo equilibrar oferta e demanda. Jérôme Cadier, da Latam, ofereceu uma visão de longo prazo mais cautelosa, lembrando a audiência que o mercado está apenas agora voltando aos níveis vistos em 2012. É verdade. Efetivamente superando uma década perdida. É verdade, gente. 2012, hein? Né? A estratégia da Latam, explicou ele, é adicionar capacidade, mas sempre de forma racional. Nada de atropelo, né? Sempre de maneira conservadora, tem que ver receita e despesa, garantindo que as rotas que operamos sejam sustentáveis. Aí, parênteses, sejam lucrativas, né? Não adianta você voar e não ganhar dinheiro. A função do voo de uma empresa aérea é ter lucro. Não adianta você ficar levando passageiro para cima e para baixo e não ter lucro, né? Tá corretíssimo. Sua principal preocupação é crescer de forma sustentável e evitar construir um excesso de capacidade. Às vezes você trabalha muito e não consegue ter lucro, né? Alertando sobre possíveis contratempos relacionados à política fiscal do Brasil após 2026, que vai entrar aí a nova lei, né, gente, que fizeram aí, né, a nova lei tributária do Brasil, que a tendência realmente é dar uma piorada para a aviação, né? Então, ele, sabendo disso, ele enfatizou a necessidade de manter flexibilidade. Isso inclui recente pedido da Latam de aviões Embraer E2, que permitirão à companhia aérea expandir sua rede para novos mercados que exigem aeronaves de menor porte. Excelente. E o diretor da ANAC descreveu o rápido crescimento como um problema agradável. Ele é um problema bom, né? Você ter que resolver crescimento é um problema bom, né? Ele delineou a abordagem de 2 pilares da ANAC para gerenciar isso. Primeiro, um dos 2 pilares que ele falou, né? Mudar para uma regulação menos prescritiva e mais responsiva, impulsionada por dados e pelo desempenho dos operadores. Segundo, abordar os déficits de infraestrutura por meio de um novo programa federal chamado Ampliar, projetado para atrair mais investidores privados ao Brasil, especialmente nos aeroportos. Tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo. O problema disso aqui, na minha opinião, é que você coloca 2
grandes empresários que tratam de duas grandes empresas aéreas, e do lado da ANAC, normalmente vai um funcionário público que não entende muita coisa. Ele nunca gerenciou, normalmente, tá, gente? Nunca gerenciou uma grande empresa aérea. Ele não sabe dos desafios de uma grande empresa aérea. Então, o pessoal, às vezes, não tá no mesmo compasso, né? Mas a gente espera aí que a ANAC faça jus aí à sua importância, né? E aí vem a batalha contra o custo Brasil, que a gente sempre comenta aqui. O grande desafio da Gol é o financiamento com 95% de sua dívida denominada em dólares, enquanto que as receitas chegam em reais brasileiros. Comentamos isso ontem aqui. A Gol precisa aumentar sua receita em dólar. Falamos isso ontem, né? Por isso que eu acho que eles vão começar a usar o Airbus A330 para dar uma levantada nessa receita em dólar, né? Lógico, isso tem outros desafios também, mas eu acho importante a Gol seguir nesse caminho aí, porque ficar com o braço curto do 737, ainda que seja um excelente avião, mas ele tem um braço curto em relação a esses aviões aí de maior capacidade, né? E esses aviões de maior capacidade é que vão trazer a receita em dólar para a Gol, no caso, né? Então eles estão... Já o CEO da Latam, ele está obcecado com a redução do custo operacional, principalmente reduzindo despesas gerais e investindo fortemente em digitalização. Tudo que eles puderem diminuir as despesas, eles vão diminuir, tá, pessoal? Isso aí não adianta, né? Se você conseguir fazer o mesmo trabalho com uma pessoa em vez de duas, lógico que eles vão fazer com uma só, tá? Ele destacou que a Latam continuou financiando seu investimento em TI, mesmo durante o processo lá do capítulo 11 da recuperação judicial, uma medida que trouxe benefícios em produtividade e facilidade para fazer negócios. Então eles falaram bastante aí, né? Resumindo tudo, gente, a principal reclamação do Brasil. O Brasil é um terreno muito fértil, mas é um terreno que precisa de muito fertilizante, né? Se não tiver fertilizante, não vai nascer. Então é assim que funciona no Brasil. Infelizmente, o fertilizante aqui é mais caro que em outros países. Eu estou fazendo uma analogia, óbvio, né? Por quê? Porque tem muita regulação, tem muita judicialização. Aqui no Brasil a gente tem a tendência de achar que o passageiro é o coitado, né? E sempre a empresa é a malvada. Então tem essa visão, né? Então não é fácil ter ou gerenciar uma empresa aérea no Brasil, né? E muito mais difícil ainda é fazer com que ela seja rentável, né? Então estou torcendo aí para que tudo isso dê certo e para que tanto o Gol, que está com processo seletivo, banco de talentos de comissário de voo aberto no site da Gol, está aberto lá, né? Está contratando todo mês muitos comissários. E a Latam normalmente faz o seu processo seletivo, ele é consolidado, eles fazem um processo seletivo por ano, estava previsto para o ano que vem, ao que tudo indica vai ser ainda esse ano o grande processo seletivo de comissário de voo da Latam, não sei se eu falei Gol antes, mas é da Latam, ainda esse ano, tá? Bom, e para finalizar, a Avião Express declara que a prioridade é o Brasil. Olha aí, gente, que legal, hein? Então, ainda em Lima, no Peru, né? Essa reunião teve bastante repercussão, né? Então, o que eles comentaram, né? Então, durante o Fórum de Líderes, que é esse mesmo fórum aí, que nós falamos, né? O Roberto Held, chefe de desenvolvimento de negócios para as Américas da empresa, né, do Avia Solutions, né, que é a empresa que é controladora da Avião Express, conversou aí e falou o seguinte, detalhou os planos para o mercado latino-americano e os avanços do modelo ACMI, que também é chamado de wet lease, né, quando uma empresa ela contrata uma outra empresa para oferecer o avião, a tripulação, o avião, a tripulação, a manutenção e o seguro. Então é a solução completa, né? Você não precisa contratar pilotos, comissários, não precisa de contratar manutenção. Eles vêm e fazem um serviço para você. Lógico que você paga um valor, mas você não precisa fazer tudo isso. Então você tem uma flexibilidade de contratar, de chamar e dispensar muito mais facilitada, né? Então, o que ele explicou aí? Que desde o começo de suas operações na América Latina, a Avião Express tem ganhado espaço em países como Chile, México e Argentina. Além disso, o Brasil se destaca como uma base estratégica para atender toda a região. Então, o Brasil ele vai servir de base para atender esses países, né? No Chile, eles já operam com a Sky desde 2022.
Em 2023, a companhia desenvolveu um importante projeto no México, com a Viva, utilizando mais de 20 aviões. Na Argentina, parceria com a Flybond. Tem provado que o modelo ACMI não se limita a ser uma solução emergencial, servindo também como ferramenta estratégica para altas temporadas, sazonais, né? Então, na alta temporada, você contrata, eles vêm com o avião, vêm com tudo pronto, e na baixa temporada, o contrato não é utilizado. Então, você não precisa ficar contratando gente, mandando embora, ou então deixar o pessoal ocioso durante a baixa temporada, que muitas vezes acontece, né? Então, é um modelo muito inteligente que a escolha do Brasil, por que a escolha do Brasil? Foi estratégica, pois o registro de aeronaves e tripulação brasileiras permite tanto atender empresas nacionais brasileiras quanto internacionais, como na Argentina, por exemplo. A base brasileira também facilita a combinação de operações de wet lease e voos charter, que no Brasil é muito forte, né, na alta temporada. Voo charter é voo fretado, né? Então, se você deseja operar para companhias brasileiras, a única maneira é ter uma aeronave registrada no Brasil e com tripulações brasileiras, a não ser que você faça como a Azul fez, né? Que até agora ninguém entendeu como eles conseguiram, né? Que na lei brasileira está dizendo exatamente isso que ele fala aqui, né? Qual é a vantagem? Isso se torna uma plataforma baseada no Brasil, mas com alcance regional, como vimos com a Flybond. Podemos operar tanto na Argentina, que na Argentina pode ser tripulação estrangeira, no Brasil não pode, a partir do Brasil, né? Então o Brasil ele torna aí muito flexível esse modelo, né? Então por isso que a estratégia fizemos do Brasil, né? A estratégia deles é fazer do Brasil uma prioridade, no momento a prioridade é o Brasil, porque ele traz essa flexibilidade para as operações da Avião Express, né? E o modelo ACMI tem ganhado popularidade não apenas como solução de emergências de alta temporada, mas também como uma ferramenta para lidar com atrasos na entrega de novas aeronaves, como o Boeing 737 MAX, que a Gol está passando por isso, né? E o Airbus A320neo, e Latam está passando por isso, Azul. Não tem avião novo para entregar, então eles têm que recorrer a outras maneiras, né? E os problemas de motores que toda a indústria está passando também, né? As tendências, destacou que a Avião Express mantém sua frota padronizada com 180 assentos, que facilita a integração com companhias aéreas tanto da América Latina quanto da Europa, onde seus aviões frequentemente circulam entre temporadas. Então, excelente notícia, gente, demonstrando aí o crescimento da aviação no Brasil. Apesar de tudo que a gente falou aqui, é muito resiliente e, além disso, temos uma pitada de um novo modelo de operações, que é esse aí da Avião Express, em que eles declararam que o Brasil é prioridade. E eles pretendem trazer mais de 20 aeronaves, chegando a 25 aeronaves, até 2028, segundo as declarações da própria empresa. Isso gera o quê? Empregos aqui no Brasil, né? Então a aviação está prometendo e com essa alegria de saber que a aviação está prometendo, eu volto aqui a convidar vocês, quem tem interesse em ser comissário de voo no Brasil, manda uma mensagem que eu vou mandar para vocês o link para vocês se inscreverem e obter todas as informações, tá bom? Pessoal, o Aeronotícias de hoje fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!